Bom, pessoal, então nessa segunda videoaula a gente vai discutir as propriedades das enzimas. Então nós vamos começar falando sobre o que é uma enzima. Então a gente vai caracterizar o que é uma enzima. Depois, no segundo tópico, a gente vai falar sobre nomenclatura e classificação. E o terceiro tópico a gente vai falar sobre a estrutura das enzimas, tá bom? Então vamos começar falando então o que é uma enzima, tá? Enzima, ela é uma proteína ou, em alguns casos, ela é uma sequência de RNA. Essa sequência de RNA é chamada de riboenzima, tá bom? Então a gente tem dois grupos de moléculas orgânicas que são denominados de enzimas, uma formada por proteínas e outras formadas por RNA. Aqui eu tenho um exemplo só para ilustrar para vocês. O exemplo de uma enzima formada por uma cadeia de proteínas. E aqui eu tenho um exemplo de uma enzima formada por uma cadeia de RNA. Essas enzimas que são formadas por RNA, elas são chamadas de riboenzimas. Tá? E qual é a função dessas enzimas? Tanto as formadas por proteínas quanto aquelas que são formadas por RNA. É reduzir a energia livre de ativação de uma reação química. Tá? A gente vai discutir isso no segundo vídeo, tá bom? Então, nesse vídeo agora, a gente só tem que entender que a função das enzimas é catalisar essas reações enzimáticas, reduzindo a energia livre de ativação de uma reação química. Tá? Então, elas vão catalisar reações químicas, reduzindo a energia livre de ativação dessas reações. Tá bom? Além disso, essas enzimas elas têm uma nomenclatura própria. Tá? Existem algumas enzimas que foram classificadas há mais tempo e elas acabam tendo um nome que não segue esse novo padrão de nomenclatura. E ainda são utilizados, então podem existir algumas exceções. Mas, no geral, todas as enzimas que são classificadas atualmente, elas possuem um sistema de classificação e nomenclatura. O sistema de nomenclatura é dado por um nome composto, é um binômio, no qual eu tenho uma parte do nome e uma segunda parte do nome. Tá bom? Todas as enzimas elas vão terminar com o sufixo -ase. Olha, ele está em vermelhinho aqui. Esse sufixo -ase me indica que esse nome se refere ao nome de uma enzima. Tá bom? E o nome composto ele vai ter uma primeira parte que significa o substrato no qual a enzima está atuando. E a segunda parte do nome composto é a reação. É a reação química que essa enzima vai catalisar, tá bom? Então vamos pegar o caso aqui da piruvato descarboxilase. A gente tem aqui no início do nome dela a palavra piruvato, então é o substrato no qual ela vai a enzima vai ter uma reação, vai atuar, vai ter uma ação, né? E a segunda parte vai indicar que tipo de reação química ela está catalisando. É uma reação de descarboxilação, ou seja, é uma reação no qual eu vou ter a retirada de uma molécula de carbono na forma de CO2. Tá bom? Então, só pelo nome eu já consigo entender qual é o substrato e qual é a reação que essa enzima está catalisando. Então, a piruvato descarboxilase vai fazer uma reação de descarboxilação no substrato piruvato. Entendido? Então, entendendo isso, que o nome é um nome composto, essas enzimas elas são classificadas, existe uma regra de classificação. Isso serve para agrupar enzimas que possuem reações químicas parecidas, né? Essa classificação é dada pela União Internacional de Bioquímica e Biologia Molecular. Essa classificação é dividida em 6 classes. Eu tenho então aqui 6 classes e ela é organizada de acordo com a reação que ela está catalisando. Então, de acordo com a sua reação química.
tá? Vamos dar uma olhada com mais detalhes, então, cada um desses grupos. Eu estou utilizando aqui o material do livro para ficar mais fácil para vocês associarem, tá? Então, a primeira classe, ela chama-se de oxirredutases. A segunda classe são as transferases. A terceira classe são as hidrolases. A quarta classe... Opa, eu estava vendo aqui, conferindo se eu estava gravando direitinho. A quarta classe são as liases. A quinta classe são as isomerases. E a sexta classe são as ligases. Tá bom? Vamos dar uma olhada então no primeiro grupo. As oxirredutases. Entendendo o nome do grupo, a gente já consegue dizer que tipo de reação ela está fazendo. Esse é um sistema que é muito fácil de tu acabar entendendo qual é a reação química, só pelo nome do grupo ou o nome da enzima. Tá? Então, ele foi feito mesmo para facilitar esse agrupamento e identificar qual é a ação. Vamos dar uma olhada então aqui nas oxirredutases. As enzimas oxirredutases, elas catalisam reações de oxirredução. Por exemplo, a gente tem aqui a lactato, que está sendo transformado em piruvato. Essa transformação do piruvato vai ser feita pela enzima lactato desidrogenase. Tá? Então percebam que eu tenho aqui um nome composto, no qual eu tenho, na primeira parte do nome, o substrato no qual essa enzima está atuando, é a lactato, e ela vai promover uma ação, uma reação química de desidrogenação, ou seja, vai ocorrer uma reação de desidrogenase. Tá? A enzima vai atuar retirando átomos de hidrogênio, né? Então eu vou ter retirada tanto de hidrogênio quanto de elétron, aqui eu tenho 2 hidrogênios sendo removidos, e sendo transferidos esses átomos para uma molécula de NAD. Como eu vou ter perda de elétrons aqui por essa molécula de lactato, ela vai estar se oxidando. Então aqui eu tenho uma reação de oxidação. E a molécula que receber esses elétrons, ela vai estar se reduzindo. Então eu vou ter aqui uma molécula oxidada e aqui eu vou ter uma molécula reduzida. Então isso aqui é uma reação de oxirredução, por isso que a lactato desidrogenase pertence ao grupo das oxirredutases. No segundo grupo eu tenho as transferases. Olha só que fácil entender isso aqui. As transferases catalisam reações de transferência de grupos contendo carbono, nitrogênio ou fósforo. Tá bom? Então, vamos dar uma olhada então no nome aqui da enzima. É a serina hidroximetiltransferase. Então, o que essa enzima faz? Ela vai atuar na serina, fazendo a transferência do grupamento hidroximetil. Vamos ver se é isso que ela está fazendo. Eu tenho a enzima aqui, eu tenho a serina. Aqui eu tenho um grupamento hidroximetil. Hidroximetil é um grupamento que eu tenho uma hidroxila junto com um grupamento metil, no qual essa enzima está fazendo a quebra dessa ligação e transferindo esse grupamento para outra molécula orgânica, que nesse exemplo é THF, tá bom? A serina vai ser transformada em glicina, porque ela vai ser um aminoácido que o seu radical vai ser apenas um hidrogênio, e o THF vai formar uma nova molécula com o grupamento metil ligado nela. Tá? Então, as transferases transferem grupos contendo carbono, nitrogênio e fósforo. As hidrolases, então quando eu falo em hidro, eu sempre estou me referindo à água, né? Hidro, água. Hidroginástica, né? Ginástica na água. Uhul. Tá? Pois é. Então eu tenho aqui a enzima urease. Essa enzima urease aqui ela está presente no solo. Tá? Vocês vão estudar isso quando estudarem fertilidade do solo. Essa enzima é bem importante no solo. O que essa enzima urease vai estar fazendo? Ela vai estar rompendo ligações que existem entre o carbono e outras moléculas pela adição de água. Então ela vai adicionar água nessa ligação, né? Vai existir água nessa ligação como substrato, ligando-se ao substrato e fazendo a quebra dessa molécula. Então
A ureia ela vai ser transformada em CO2, né? Então eu vou ter um carbono e 2 oxigênios ligados, e os hidrogênios que estiverem nessa molécula aqui de água vão se ligar a esses grupamentos amino, formando um grupamento, formando duas moléculas de amônio. Então, um CO2 se ligou com o carbono formando o CO2, um oxigênio se ligou ao carbono formando CO2, e em cada um dos grupamentos amino se ligou um hidrogênio formando NH3. Então, quebrou-se a molécula de água e tanto o oxigênio quanto o hidrogênio formaram parte das novas moléculas no produto. Tá bom? Vamos dar uma olhada então nas liases. Eu tenho liases. As liases catalisam reações de quebra das ligações entre o carbono e hidrogênio, carbono e enxofre, carbono, nitrogênio e algumas ligações de carbono e nitrogênio. Vamos dar uma olhada na enzima. É a piruvato descarboxilase que a gente viu no nosso exemplo. Aqui eu tenho o piruvato, no qual a enzima vai estar descarboxilando, ou seja, a enzima vai atuar nesse grupamento aqui, esse grupamento de ácido orgânico, né? nesse grupamento ácido aqui, e ele vai estar promovendo a quebra dessa ligação. Então está tendo a quebra da ligação pela enzima, e eu vou estar liberando então uma molécula de CO2 formando aldeído. Então, esse piruvato que tinha 1, 2, 3 carbonos, agora vai ter apenas 2 carbonos, tá? E uma molécula de CO2 foi liberada, tá bom? Isomerases. Então, lembre-se quando a gente falou de isômeros, quando a gente falou nas moléculas de aminoácidos que existiam isômeros, que é uma molécula no qual eu vou ter uma modificação na sua estrutura, mas ela não vai estar nem perdendo, nem adicionando átomos de carbono, nitrogênio, fósforo. Simplesmente vai estar mudando um grupamento de posição. Tem nesse exemplo aqui a metilmalonil-CoA mutase. Então, o meu substrato é a metilmalonil-CoA, no qual esse grupamento carboxílico aqui, esse ácido carboxílico, esse grupamento carboxílico vai estar mudando de posição por causa da enzima. A enzima vai estar promovendo essa mudança de posição. Então aqui eu tenho o carbono 1, o carbono 2 e o carbono 3. E esse grupamento carboxílico que estava no grupamento 1, estava no grupamento 2, acabou indo para o grupamento 1. 1, 2, 3. Então do 2 foi para o 1. Tá? Então essas enzimas isomerase, elas catalisam essas reações, elas mudam a posição de grupamentos, formando isômeros ópticos. Tá? Esse processo de mudar a posição chama-se racemização. Tá? Então o que é racemização? É mudar a posição de algum grupamento funcional, formando um isômero, pode ser óptico ou geométrico. Tá bom? E por fim, no sexto grupo, nós temos as ligases, tá? Então, diferente das liases que promovem a quebra de ligação, as ligases formam ligações. Então, proporcionam a formação de ligações. Entre quem? Entre o carbono, entre carbono e oxigênio, enxofre e nitrogênio, tá? Essas reações, aí é importante ressaltar que ela sempre vai estar acoplada a reações de hidrólise de fosfato de alta energia. O que quer dizer isso? Essas reações elas vão estar acopladas à quebra de moléculas de ATP, tá? Adenina trifosfato. A gente vai ver bem certinho o que é um ATP quando for estudar metabolismo, tá bom? Então, só o que a gente tem que pensar agora é que essas reações de ligase, elas dependem dessas reações com o ATP. Por quê? Porque o ATP vai fornecer energia para que esse carbono aqui, o que está nessa molécula do CO2, seja incorporada numa molécula de piruvato. Então, eu tenho aqui nesse grupamento metil aqui, eu vou ter a incorporação de uma molécula de carbono formando um grupo carboxílico. Tá? Então, a função dessa enzima, a piruvato carboxilase, vai ser o quê?
carboxilar, vai ser incorporar um carbono, incorporar uma molécula de CO2 ao piruvato. Tá? Então essa vai ser a função dessa enzima. Tá bom, pessoal? Bem tranquilo de entender a classificação das enzimas, né? A gente precisa, entendendo o nome, a gente consegue já diferenciar qual é o papel de cada uma das enzimas sobre o substrato. E entendendo como é que é a nomenclatura, a gente consegue reconhecer qual vai ser a reação e qual é o substrato no qual a enzima vai estar atuando, e a gente consegue, com a classificação, entender que tipo de reação está acontecendo, que tipo de reação química está acontecendo. Tá legal? E pelo nome dos grupos, também das classes, a gente consegue definir qual o tipo de ligação. Tá? Então vamos em frente. Aqui eu tenho um exemplo, só para ilustrar para vocês, da rota metabólica da fermentação. Então aqui é o metabolismo da fermentação. Por enquanto, vocês não precisam decorar essa rota e nem entender com profundidade essa rota. A gente vai discutir ela muito na parte de metabolismo, na segunda etapa da disciplina. A gente vai revisitar essa rota quando for estudar metabolismo microbiano, então a gente vai discutir ela um pouquinho mais. E na disciplina de microbiologia enológica também a gente vai estudar ela com mais detalhes, tá? Não tem como um enólogo sair de um curso de viticultura e enologia sem saber muito bem o processo de fermentação, a rota metabólica de fermentação, tá bom? Mas vamos dar uma olhada então nos exemplos que a gente discutiu aqui. Então aqui eu tenho a rota metabólica, no qual eu estou tendo um processo de oxidação da glicose, tá? Então existem diferentes etapas nesse processo de fermentação. E nas últimas reações dessa fermentação, eu tenho aqui a enzima piruvato descarboxilase, tá bom? E essa enzima piruvato descarboxilase ela está fazendo o quê? Está retirando um carbono desse grupamento carboxílico, aqui está removendo esse grupamento carboxílico, transformando o ácido pirúrvico em acetaldeído. Então a gente consegue ver que ocorre uma descarboxilação, do substrato piruvato. Legal, né? Só para vocês entenderem, você sabe que no processo de fermentação há a liberação de CO2, né? Então, quando a gente está fermentando um vinho, o mosto da uva, existe um processo de fermentação tumultuosa e um processo de fermentação lenta. Nessa etapa de fermentação tumultuosa, claro que ocorre também durante a fermentação lenta, há uma alta liberação de CO2, tanto que no meio ele vai fazer blup, 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 e aí vocês vão olhar o airlockzinho de vocês, do tanque de fermentação no qual vai estar fermentando. Pode ser de vocês, né? Se vocês compraram, é de vocês. Vai ter liberação desse CO2 e esse CO2 vai passar pelo airlock e no álcool 70 ou ácido peracético ou solução de iodo, né, que vocês colocarem no airlock, vocês vão ver que vai ter formação de bolhas. Blup, 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 blup. Essas bolhas são o CO2 que está sendo liberado pela levedura durante o processo de fermentação. E esse CO2 tem origem aqui, desse processo de descarboxilação, e vamos achar o outro CO2 que é liberado. Não, é aqui mesmo. É nessa etapa aqui. Eu estou confundindo com ATP. Tá? Mas é nessa etapa aqui que o CO2 que é liberado é que a gente vai perceber as bolinhas do processo de fermentação, tá? É só uma curiosidade por enquanto, mas mais para frente a gente vai discutir isso com mais detalhes, tá bom? Então, agora que a gente entendeu qual é o papel, o que é uma enzima, que a enzima ela faz a catálise das reações químicas dentro da célula, ou seja, elas aumentam a velocidade das reações químicas por meio da redução da energia livre de ativação das reações enzimáticas. A gente vai ver isso melhor no segundo vídeo. E a gente viu que as enzimas são classificadas primeiro em razão do seu nome,
né, tendo uma nomenclatura, tendo um nome composto, é um binômio, né, que o primeiro parte do nome indica o substrato e a segunda parte do nome indica a ação que essa enzima está fazendo, e que essas enzimas são classificadas em 6 grupos, né, e essa classificação se dá pelo tipo de reação que ela está catalisando. A gente vai ver agora qual é a estrutura de uma enzima, tá? É interessante saber essa estrutura da enzima para depois poder diferenciar os tipos de reações cinéticas que ocorrem com essa enzima, tá? Então, vamos prestar atenção então agora nessa estrutura dessas enzimas. Bom, uma enzima, e aqui eu estou usando como exemplo uma enzima de proteína, tá bom? Uma enzima ela é formada por uma parte proteica, né? Aqui tá errado, aqui é proteica, tá, pessoal? Desconsiderem esse não aqui, que eu fui copiando e colando as caixinhas e acabei esquecendo de tirar o não. Aqui é uma estrutura proteica, tá? Só que ela está inativa, tá bom? Ela não está tendo a sua função de catálise. Essa estrutura aqui é chamada de apoenzima. É uma porção da enzima que é chamada de apoenzima. Por que é apoenzima? Porque ela não tem a sua função enzimática, ela não está ativa, tá? Para essa enzima estar ativa, ela tem que estar ligada a um grupo prosteico. Então, a segunda parte da enzima, aqui vamos colocar primeira parte. Aqui a segunda parte. Acho que fica mais fácil de entender. A segunda parte da enzima é um grupo chamado grupo prosteico. O que é o grupo prosteico? É uma molécula orgânica ou inorgânica que vai estar ligada à enzima. E é ela que dá a ativação da enzima. É ela que permite que a enzima funcione. Tá bom? Esse grupo prosteico aqui, ele pode ser uma coenzima ou pode ser um cofator. Coenzima quando eu falo de moléculas orgânicas e cofator quando eu falo de moléculas inorgânicas. Vamos dar uma olhada nisso. Aqui eu tenho uma tabelinha com o nome de algumas vitaminas. Olha que legal. Sabe aqueles grupos vitamínicos que a gente tem que tomar para ficar com a saúde melhor? Ou as vitaminas que a gente ingere nos alimentos, que a gente tem que comer alimentos ricos em vitaminas? Essas vitaminas elas vão ter função na célula como um cofator enzimático, tá? Ela vai ser uma coenzima, desculpa, não vai ser um cofator, às vezes eu confundo. Ela vai ser uma coenzima, ou seja, uma molécula orgânica, que vai ativar uma determinada enzima. Então, se eu não tiver vitaminas na minha alimentação ou no mosto no qual eu vou estar fermentando, não vai ter ativação de enzimas. Então, aquela reação enzimática que deveria ter sido catalisada, ela não vai ocorrer ou vai ocorrer de forma ineficiente. Então, pode gerar problemas para a célula no futuro. Dependendo da reação química, ela pode até inviabilizar o crescimento e a divisão das células e a população de leveduras pode acabar morrendo, né? Ou diminuindo sua população, tá? Então, essas vitaminas que a gente coloca no meio, elas vão ser coenzimas que vão atuar no funcionamento, vão ativar a enzima permitindo que ela funcione, tá bom? O segundo grupo são grupos que são chamados de cofatores, tá? Esses cofatores, eles são moléculas inorgânicas, então eles são os nutrientes. Muitos nutrientes que a gente tem na nossa alimentação ou que uma levedura vai ter que ter no seu mosto para se desenvolver, bem como uma planta também tem que ter no solo para que esses nutrientes estejam disponíveis e a planta consiga crescer e ter os cofatores para a atividade das enzimas. Muitos desses nutrientes então vão ter essa função de ativar as enzimas. Exemplo disso, o zinco, o níquel, o molibdênio, o manganês, o ferro, o enxofre e o magnésio. São exemplos de nutrientes que devem estar presentes no solo, devem estar presentes no mosto onde a gente vai fazer a fermentação,
e que esses nutrientes eles vão ter uma função de ativar essas enzimas também, tá? Então, a nossa enzima ela vai ter que ter uma estrutura de uma apoenzima, que é o grupo formado por proteínas, a porção formada por proteínas, um grupo prosteico, que é um grupo que não é formado por proteínas, é uma molécula orgânica, no caso das vitaminas, ou uma molécula inorgânica, no caso dos nutrientes, tá? Que esse grupo prosteico vai ter a função de ativar a enzima. Então, quando eu tenho a ligação do grupo prosteico junto com a enzima, isso aqui se chama de holoenzima, tá? E que a minha enzima vai estar ativa. Além dessa estrutura da holoenzima e do grupo prosteico, a enzima também possui um local que é chamado de sítio ativo. Quando a gente fala em sítio, a gente se refere a local, lugar. Então, é um sítio, é um local no qual ele vai estar ativo. Para quê? Para que uma molécula, que vai ser o substrato dessa enzima, possa ser transformado em produto. Então, o sítio ativo é um local que ele vai ter uma determinada conformação, e quando eu falo conformação vai ser um determinado espaço, né, uma determinada forma, que vai permitir com que esse substrato se encaixe, né? Sempre se falou no princípio da chave fechadura. Ó, chave fechadura, tá? Por quê? Porque é como se fosse uma fechadura de um cadeado. Existe uma chave específica para um determinado cadeado, para uma determinada fechadura, porque essa chave tem uma forma, e essa forma é específica para aquela forma daquela fechadura, tá? Hoje se sabe que não funciona bem assim, tem esse sítio não necessariamente tem que ter a mesma conformidade, mas esse princípio ainda se segue, que é o princípio da chave fechadura, tá? Além dessa estrutura da holoenzima, da formação da holoenzima, do sítio ativo e do substrato, o local em que o substrato vai se ligar, algumas enzimas elas têm um terceiro sítio, né? Ela tem um outro sítio chamado de sítio alostérico. Tá bom? A gente vai ver isso depois quando eu for falar das enzimas alostéricas. No terceiro vídeo, quando a gente vai falar sobre regulação enzimática. Mas o sítio alostérico é um local no qual alguma molécula orgânica vai se ligar e essa molécula tem como nome de efetor. Então, um efetor é uma molécula orgânica que vai se ligar nesse sítio alostérico. E essas enzimas que têm esse sítio alostérico são chamadas de enzimas alostéricas. Tá? Enzima alostérica ou enzimas alostéricas. Tá bom? Então, revisando então a estrutura de uma enzima ela vai ter duas partes, uma parte chamada de apoenzima, a segunda parte chamada de grupo prosteico. Esse grupo prosteico vai se ligar à apoenzima formando a holoenzima. Essa ligação vai permitir que exista uma conformação, uma forma específica no qual um substrato vai se ligar ali. Então vai ter uma especificidade entre a holoenzima e o substrato. Então só um substrato específico vai se ligar naquele local. Esse local é chamado de sítio ativo, tá bom? Os grupos prosteicos, eles podem ser uma coenzima, quando a gente está falando de uma molécula orgânica, por exemplo, as vitaminas, ou um cofator, tá? Que é uma molécula inorgânica, que é o exemplo de alguns nutrientes, tá bom? E algumas enzimas elas vão possuir um terceiro local, né, um outro local, chamado de sítio alostérico.
tá? Então, esse sítio alostérico é o local onde uma molécula orgânica vai se ligar e essa molécula orgânica tem como nome efetor, tá bom? Ainda a gente vai ver no terceiro vídeo que esses efetores eles podem inibir ou ativar o funcionamento da enzima também, tá? Mas isso é assunto para o terceiro vídeo, tá? E por fim, a gente sabendo da nomenclatura, classificação, da função das enzimas, né? O que são as enzimas e da sua estrutura, agora a gente tem que saber onde é que elas estão localizadas, tá? Essas enzimas elas podem estar localizadas no interior da célula, mas em alguns casos elas podem ser produzidas no interior e liberadas para o exterior. Essas enzimas que são liberadas por exterior são chamadas de exoenzimas, e aquelas que são produzidas no interior são chamadas de enzimas. Tá? Elas estão dentro da célula. Dentro da célula, elas vão estar presentes aonde? Nas mitocôndrias. Né? Então, se elas estão dentro das mitocôndrias, elas vão estar relacionadas ao processo de respiração, então o ciclo de Krebs, né? O ciclo do ácido cítrico. Elas vão estar ligadas à oxidação de ácidos graxos e à descarboxilação do piruvato. Tá? No citosol também elas podem estar presentes, então elas vão estar relacionadas à glicólise, né, ao ciclo das pentoses e também ao ciclo dos ácidos graxos. Elas podem estar presentes próximo ao núcleo, no qual elas vão participar das etapas de síntese de DNA e RNA, e elas também podem estar dentro de lisossomos, que os lisossomos são estruturas no qual ocorre a degradação de macromoléculas, aquelas moléculas mais complexas, por exemplo, a estrutura de um oligopeptídeo, a estrutura de um ácido graxo mais complexo, ou da formação de um triglicerídeo, por exemplo, que o organismo, o micro-organismo, no caso, vamos falar as leveduras, absorveram, né, e elas degradam essas macromoléculas ali, tá bom? Então, no nosso próximo vídeo, a gente vai falar sobre a cinética das reações enzimáticas, tá? Então, até o próximo vídeo.